Alô galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Rumo ao Nada, a gente começando mais um vídeo aqui. E olha gente, como o ano passa rapidamente. Já estamos em 1º de março, né? O mês de fevereiro acabou de falecer ontem, né? E o ano vai caminhando, lembrando que o Brasil começa a funcionar de verdade é depois do carnaval. Provavelmente esse pente fino do INSS também é em cima da medida provisória 871 vai começar mesmo a pegar de fato agora depois do carnaval. Gente, aqui no site do UOL Economia tem uma matéria bastante interessante para a gente discutir sobre essa medida provisória. Se o pente fino não virar lei, é uma pergunta, né, que muitos fazem. Se é caso, digamos assim, o Congresso Nacional rejeitar por inteiro essa medida provisória, ou então ela perder a validade em 120 dias, né, gente? Como será que fica, né? Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro, que assinou essa medida provisória, já foi em janeiro, né? Que pretende revisar benefícios de auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria rural, BPC-Loas, uma infinidade de benefícios, né? Uma medida provisória, gente, para quem não sabe, ela tem validade imediata. Ela ser publicada no Diário Oficial, ela já está valendo. E benefícios considerados ilegais podem ser cortados já, mas a medida provisória só dura no máximo 120 dias. Antes disso, precisa ser aprovada pelo Congresso, né? Se não for, perde a validade. Se alguém tiver aposentadoria cortada por causa da MP e ela deixar de valer, o Congresso pode reavaliar esse impacto e dar o direito de volta à pessoa. Pois é, gente, olha o que a matéria está dizendo, é um negócio bastante curioso. Se porventura você que está me assistindo aí, de repente já foi convocado, né? A gente não sabe, né? Que muitas pessoas não comentam se foi convocado ou não. Digamos que você perdeu a sua aposentadoria devido a essa medida provisória 871, e se ela perder a validade, o próprio Congresso Nacional pode fazer com que devolva automaticamente esse benefício, né? Só que conhecendo nossos congressistas como conhecemos, é dificilmente isso acontecer, né? Eu não sei como ela já não foi aprovada ainda. Olha, gente, essa medida provisória, ela, como a matéria diz, que ela começou a valer dia 18 de janeiro, né? De acordo com o advogado Flávio de Leão Bastos Pereira, isso significa que o governo já pode começar a convocar os contribuintes para as reavaliações. Gente, só não tinha sido convocado, vocês sabem muito bem que ficou, logo que o governo publicou a medida provisória, ficou com que o presidente do INSS, o pessoal ali do Ministério da Justiça, da Economia, né, fizesse uma ação conjunta para saber como seria feito isso, né, e digamos assim, essa portaria já foi até publicada, mas por enquanto, gente, aqui no meu canal, ninguém disse ainda que já foi convocado em cima dessa medida provisória. Olha, daí o advogado ele continua dizendo, ó, a medida provisória já nasce com força de lei, é uma medida excepcional dentro do sistema constitucional, disse o professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana, no Mackenzie, né? Só que, gente, eu pergunto para você, uma medida provisória, o governo só deve usar esse instituto em caso de urgência e relevância. Vocês acham que cortar benefício de aposentado tem urgência e tem relevância? Me responda para mim, você que está aí do outro lado. Se for recusada, a medida provisória para de valer no mesmo momento. Ela deixa de ter efeito e a Constituição determina que seja criada outra comissão mista no Congresso para avaliar e decidir o que pode ser feito quanto às pessoas que foram impactadas pela medida enquanto ela estava vigente no país, como cidadãos que tiveram as aposentadorias cortadas, por exemplo, nesse caso do pente fino, afirmou ele, ou seja, como eu já frisei em cima, né? A medida provisória segue o chamado processo interdito da lei, por isso já começa a valer. Veja, olha gente, aqui mostra como que ela tramita, né? Ela, digamos assim, ela chega lá na Câmara, proposta por deputados ou senadores, ela é votada na Câmara e no Senado, ela é submetido à presidência para sanção. Digamos, ela chega nas duas casas, né? Ela tramita, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, aprovada em plenário. O que acontece? Ela vai para a sanção da presidência da República, né?
E já a medida provisória faz o caminho oposto de tudo aquilo que eu falei ali, né? O presidente que faz a medida e envia para o Congresso. Eu acho que eu dei uma comida de barriga ali, eu estava entendendo como se fosse força de lei, mas não. A lei natural, né, quando ela nasce, porque a lei, quando, digamos assim, para ser sucinto para você, uma lei nasceu na Câmara, um deputado fez um projeto de lei, ela passou por todas as comissões ali e foi aprovada pelos seus colegas. O que acontece? Ela vai para o Senado. Se o Senado resolver acatar aquela lei na integralidade, ela já vai para o presidente da República sancionar. Caso contrário, tiver muitas modificações, ela volta para a Câmara, depois volta para o Senado, só aí depois que vai para a sanção do presidente, da presidência da República. O que pode acontecer? Ele pode vetar essa lei, ele pode vetar parcialmente essa lei, ou ele pode sancionar ela como total, né? Ou então ela vetar por completo. E daí o que acontece? Mas só que tem uma prerrogativa. O Congresso também pode derrubar veto presidencial, né, gente? É um negócio curioso. Olha, é o presidente, né, que no caso da medida provisória, tipo a 871, o que acontece? O presidente que envia para o Congresso, ele tem 120 dias para votar, né? 60 mais 60 dias de extensão. O Legislativo cria a Comissão Parlamentar Mista, CPM, com 12 deputados e 12 senadores para analisar a medida provisória, né? A comissão avalia a proposta e envia ao plenário para votação. Na sequência, há 3 caminhos possíveis, ou seja, aprovação integral, ela ser aprovada da maneira com que o governo federal mandou, aprovação por emenda, ou seja, os parlamentares aceitam a medida provisória, mas falam, não, agora aqui tem alguns pontos que a gente vai colocar uma emenda, vai colocar alguma coisa, do jeito que tá, não passa. Basicamente o que eu acho que hoje, nessa medida provisória 871, do jeito que ela tá, ela não passa, ou então os deputados, na maioria, podem recusar essa medida provisória. Na primeira opção, ou seja, aprovação integral, a MP vira lei e continua a valer normalmente. Em caso, gente, de aprovação com emendas de parlamentares, a MP ganha roupagem do projeto de lei e segue o mesmo trâmite de uma PL. É votada no Congresso e encaminhada ao Executivo com mudança. E daí, depois que ela chega lá no presidente, o presidente ainda tem algumas opções sobre essa medida provisória. Olha, ele pode sancionar, caso aceite as alterações, vetar integralmente, caso discorde, e vetar algumas partes, caso discorde parcialmente. Feito o veto, o PL volta para o Congresso, que debate e volta de novo. Dessa vez, no entanto, os parlamentares têm o poder de aprovar a proposta mesmo sem a concordância do presidente. Gente, depois que a lei volta, por exemplo, se essa medida provisória 871 foi aprovada no Congresso, foi colocado bastante emenda, chegou lá no presidente da República para ele sancionar, ele fala assim, não, desse jeito eu não aceito. E revoga, volta para o Congresso Nacional. Então o que acontece? Daí depois que o Congresso Nacional se debruçar sobre isso, modificar ou deixar do jeito que está, que voltar para o presidente da República, ele já não tem mais alternativa. Ele tem que simplesmente assinar. É assim que funciona. Só para você que está aí do outro lado já tem uma ideia para você entender, né, como que é feito esse tipo de situação. E, digamos assim, gente, essa medida provisória, ela está tramitando por aí e vai até o fim. Gente, um abraço e até a próxima.